Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar o quanto essas 4 suculentas mudaram em 3 meses. Antes de mostrar como elas estão hoje em dia, eu tenho que mostrar pra vocês aqui esse vídeo que eu gravei no dia 16 de maio, que foi quando eu resolvi passar algumas folhas que eu tirei delas pro substrato. Então vocês podem ver, por exemplo, aqui as folhas que eu tirei da Echeveria crispate Beauty. E eu tirei elas no dia 20 de abril, aqui era dia 16 de maio, então demorou menos de um mês. Tava no outono, tava um pouquinho mais frio, eu pensei que ia demorar mais para elas brotarem, mas já tinham muitas folhas saindo raiz. Tinha algumas como essas da Echeveria goiabinha que já estavam com as raízes bem grandes. Então eu peguei um pratinho, esses pratinhos que a gente coloca no fundo do vaso, que eu não uso para colocar no fundo do vaso, eu uso mais para fazer de berçário. Eu adoro usar esses pratos para berçário e aí eu só apoiei a folha em cima do substrato como eu sempre faço. Bom, então essa foi a introdução do vídeo que eu quis fazer. Achei muito legal eu mostrar pra vocês como que esse berçário estava há 3 meses atrás. Então, agora sim, voltando aqui para julho de 2021, já tô aqui com o berçário na mão, vou tirar ele aqui do lugar que ele fica aqui no corredor e vou levar lá para trás para mostrar para vocês mais de pertinho. As outras suculentas estão bem aqui na minha frente, elas já estão aqui tomando sol junto com as outras. E tem mais algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar pra vocês, relacionadas a essas suculentas também. Mas eu vou começar com a Echeveria Derenberg. Já está aqui os 3 vasinhos, elas não cresceram muito, até porque a Echeveria Derenberg acredito que ela não seja uma suculenta de grande porte. Pequenininha do jeito que eu gosto. Já tem vídeo de quando eu replantei ela, foi uma das que eu decapitei, então eu plantei ela mais ou menos um mês depois que ela chegou aqui, porque eu tive que decapitar ela. Então se a gente comparar aqui ela no mês de maio e no mês de julho, dá pra ver aqui o quanto ela cresceu. Ela tá mais alta porque ela ficou bastante tempo ali no corredor. Em todas as fotos que eu já pesquisei dela, ela me parece que fica mais altinha mesmo, não fica tão compacta, mas ela cresceu bem nesses meses. Aqui no berçário, que eu tenho algumas folhinhas dessas suculentas, eu vou até aproveitar aqui para tirar essas folhas secas que eu não tirei até hoje, tava esperando gravar aqui para vocês. Eu gosto de tirar quando a folha tá assim, bem seca. E uma coisa que eu posso afirmar é que essas suculentas elas foram muito boas de fazer muda por folha. Praticamente todas as folhas que eu tirei brotaram. Aqui eu tenho algumas folhas da Echeveria Derenberg que já estão aqui nesse substrato. Eu só achei as folhinhas com crescimento bem lento, mas como não é a época mais apropriada para fazer muda de suculenta, elas estão indo super bem. Aqui nessa bandejinha transparente eu tenho mais folhas dela ainda, que ainda não soltaram raiz. Então eu deixei elas aí até elas começarem a soltar raiz, depois eu passo para o substrato. E se a gente comparar aqui o tamanho de uma folhinha que tá aqui sem raiz com uma dessas folhinhas que já começou a soltar raiz, nem tem diferença. Às vezes acaba que essa folha que não soltou raiz ainda tá com um brotinho maior do que essa com raiz. Então, às vezes, não é porque a folha já tá no berçário que ela vai crescer mais ou vai crescer menos. Cada caso é um caso. Como, por exemplo, aqui, essa mudinha da Echeveria goiabinha que já tem raiz, que já tá aqui bem firme no substrato. E se a gente comparar com essa mudinha aqui, que ainda não tem raiz, mas que já coloquei aqui em cima do berçário, o tamanho das duas é bem diferente. Mas a Echeveria Derenberg foi isso e vamos então para a próxima suculenta. Echeveria goiabinha também foi uma suculenta que eu tive que decapitar assim que chegou aqui. Então acaba que ela se desenvolveu um pouquinho menos. Mas ela já mudou bastante. Eu até aproveitei para tirar ali essa folha que tava amarelando. Não gosto de deixar a folha assim na suculenta porque pode apodrecer. Tô evitando podridão e fungo por aqui porque essa época tá difícil. E essas duas aqui são a Echeveria goiabinha monstruosa. Dá pra ver aqui pelo formato das folhas que ela é bem diferente da Echeveria goiabinha normal, que fica com as folhinhas ali arredondadas. Ela tem algumas folhas mais pontudas, umas maiores, outras menores. E eu acho muito bonito. Eu comprei ela no Garden, como vocês viram. Elas vieram num vasinho só. Essa daqui era uma mudinha dessa maior. E eu separei elas duas quando eu tive que decapitar. Então se a gente comparar lá em maio, quando ela soltou raiz e eu plantei ela no substrato com hoje, já dá pra ver aqui a diferença do tamanho dela
a quantidade de folhas que ela tá. Ela tá no mesmo vasinho, então fica mais fácil de ver quanto ela se desenvolveu. E aqui tem as mudinhas que vocês já viram aqui no berçário. Todas essas mudinhas aqui são de Echeveria goiabinha. Por mais que ela nasça com as folhas mais arredondadas, é da Echeveria goiabinha monstruosa mesmo. Com o tempo ela vai ficar com as folhas todas irregulares, assim, cheia de pontinhas, igual essas maiores. E acho que outro fator que influenciou também delas não terem crescido tanto é esse substrato que elas estão. Foi um substrato com a terra vegetal diferente da que eu estava acostumada a usar. E hoje em dia eu tô testando um substrato novo, que eu acho que quando eu mudar o substrato delas, elas vão se desenvolver bastante. Então tô pensando em preparar mais substrato para me mudar tanto algumas suculentas quanto uns berçários. Já andei fazendo uns testes e me parece que eu finalmente encontrei meu substrato preferido. Bom, mas vamos agora então para a Echeveria crispate Beauty, que foi uma das únicas que eu perdi folha. Acho que secaram 2 folhinhas dela, mas ela foi a única suculenta que eu não tive que decapitar quando eu comprei. Então deu para ela se desenvolver mais. E ela tá aqui em outro vasinho, diferente do que eu plantei ela no dia que eu comprei. Mas comparando ela aqui com abril, que foi quando eu plantei ela nesse vasinho número 11, com hoje em dia dá pra ver o quanto ela cresceu, dá pra ver a quantidade de folhas que ela tá e dá pra ver a diferença no substrato também. Então ela tá em outro vaso, de outro material, esse é de barro, tá em outro substrato, esse é o substrato novo que eu tô testando e tenho gostado bastante. Tem tido um resultado bem legal nas suculentas. Sem contar que esse é um vaso mais fundo, mas ele tá aqui com metade só de camada de drenagem, o que ajuda bastante. Eu pensei que ela ia crescer super pouco, super devagar, mas ela já muda bastante, tá aqui com a pruína quase inteirinha, tem só algumas manchinhas ali nas folhinhas ali de baixo. É uma suculenta que eu não dava nada até eu ter ela é muito bonita e muito fácil de cuidar também, não me deu um pingo de trabalho até agora. E agora a última suculenta, que é o Pachyphytum compactum ou suculenta diamante, tá aqui com algumas folhinhas murchas. Esse eu também tive que decapitar, então ele tá se adaptando aqui, ele tá nesse vasinho pequeno, mas eu acho que esse substrato não tá tão bom pra ele, vou ter que mudar. Comparando com quando eu plantei ele nesse vaso, as folhinhas estão um pouquinho mais murchas, mas eu já andei tirando algumas folhas dele de baixo. Esse foi um dos que demorou mais para se adaptar. Em relação a fazer a muda dele por folha, tenho aqui no berçário várias folhinhas dele brotadas, mas eu achei elas com crescimento bem lentinho. Todas as folhas dele que eu tirei brotaram, mas elas crescem bem devagar. Pode até ser o substrato desse berçário também, que elas não gostaram muito, mas eu já tinha visto outras pessoas falarem que ele crescia bem devagar mesmo. Uma coisa que não dá pra negar é que é muito fofo essas mudinhas pequenininhas dele. Então nesse berçário, por onde eu olho, tem folhinha dele aqui espalhada, brotando. Tem essa daqui maior, já dá pra ver até o desenho nas folhinhas, parece um diamante mesmo. E eu vou finalizar aqui esse vídeo umidificando aqui esse berçário que tava bem seco. Vou dar uma umedecida aqui no substrato, não tô molhando demais. Tô regando tanto o berçário quanto as outras suculentas com cautela agora durante essa época. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Vim atualizar vocês de como elas estão. Vamos ver aí enquanto elas vão estar diferentes aí daqui a uns 3, 4 meses. Me conta aqui qual você achou que mais mudou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.